Oi, pessoal! Nessa aula de hoje nós vamos estudar sobre os ecossistemas, certo? Então, vamos ver aí a leitura dos textos e prestar atenção na explicação deles. Um ecossistema é um conjunto formado pelos componentes vivos e pelos componentes não vivos de um ambiente. Então, todo o conjunto de ser vivo e de ser não vivo pertence ao ecossistema, né? Os seres vivos de um ecossistema mantêm relações entre si e também com os componentes não vivos, ou seja, os seres vivos eles vão se relacionar, seja eles da mesma espécie ou não, e também esses seres vivos vão se relacionar com esses outros seres que não têm vida. Diferentes tipos de ambiente, como uma floresta, um oceano, uma caverna, são chamados de ecossistemas. Cada ecossistema possui características próprias e se diferencia quanto aos elementos que o compõem. A ciência que estuda a interação entre os componentes vivos e não vivos dos ecossistemas é chamada de ecologia. Ou seja, a ecologia vai estudar toda essa interação aí entre os seres vivos e os seres não vivos. A palavra ecologia vem do grego oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo, que corresponde, portanto, ao estudo da casa ou lugar onde se vive. Componentes do ecossistema. Os componentes vivos constituintes do ecossistema são os seres vivos. E os componentes não vivos são chamados também de fatores físicos e químicos. Então, componentes vivos são aqueles que pertencem ao ecossistema e têm vida, ou seja, os seres vivos. Já os componentes não vivos, eles também são chamados de fatores físico-químicos. São elementos como rochas, parte mineral do solo, água, ar e luz. Então, todos esses componentes que fazem parte do meio ambiente, mas não têm vida, são os componentes não vivos, ou seja, os fatores físico-químicos. Aqui nós temos uma imagem, né, de um ecossistema, onde a gente vai destacar aí o que pertence a esse ecossistema, né? Os componentes vivos, que são os animais e as plantas, né? Os insetos, que são seres vivos, e os seres não vivos, os componentes não vivos, como o ar, a luz, a água, a rocha, a água da chuva, a parte mineral do solo, são elementos da natureza, mas que não têm vida, não são seres vivos. Então, eles também fazem parte do ecossistema. As relações entre os seres vivos. As interações entre os seres vivos acontecem tanto entre indivíduos da mesma espécie, quanto também em indivíduos de espécie diferente, como eu falei no início, né? Para compreender essas relações, vamos analisar um exemplo. A seguir, são apresentadas algumas características do cuxiu preto, que é um primata que vive nas florestas do Pará e do Maranhão. Veja as relações entre os indivíduos dessa espécie e a sua interação com espécies diferentes. Então, vamos ver. Esses animais vivem em bandos de cerca de 30 indivíduos da espécie que chegam a deslocar vários quilômetros por dia para copas das árvores. Ou seja, aí a gente tem uma relação, né, entre entre indivíduos da mesma espécie que vivem em bandos e que eles estão lá em bando se deslocando, né, de uma região a outra. Então, isso aí também é uma relação entre esses seres da mesma espécie e entre o ambiente. Alimenta-se de flores, frutos, sementes, brotos, insetos e aranhas. Então, isso aí a gente está vendo uma relação desse animal com outros animais e outros seres vivos em questão da sua alimentação. Então, ele se relaciona para se alimentar. Ao se alimentar de frutos, para espalhar as sementes para outras regiões, por meio das suas fezes, atuam na dispersão das plantas. Então, aí a gente vê também a relação desse animal com a diversidade do ambiente, né? Quando ele alimenta desses frutos, as sementes dos frutos são depositadas de novo na região através das fezes desses animais. Quando há pouco alimento disponível, o bando se divide em grupos menores, diminuindo a competição entre seus integrantes.
Então, ó, o grupo muito grande, quando tem um estoque pequeno de alimento, quando na região onde eles estão, tem pouca alimentação, para evitar competições entre eles, eles se dividem, cada um vai para um lugar para buscar alimento. Por se deslocar com agilidade e rapidez, consegue fugir mais facilmente dos predadores, como serpentes, onças e gaviões. Então, aí a gente vê outra relação, né, desses seres com outras espécies, no caso aí, fugindo dos predadores, né? Os componentes não vivos e os seres vivos. Os seres vivos, eles se relacionam com os componentes não vivos dos ambientes onde vivem. A quantidade e a disponibilidade dos recursos físico-químicos podem influenciar os seres vivos. A água, por exemplo, é um recurso vital para todos os seres vivos. A escassez ou o excesso pode ser prejudiciais aos componentes vivos. Então, ó, é uma relação dependente, né, de todo ser vivo e a água. Todo ser vivo ele depende de água para sobreviver. Uma escassez de água, ou seja, quando a água acaba, então vai prejudicar esses seres vivos. E quando tem um excesso de água, também vai prejudicar. Por exemplo, uma enchente, né? Pode ir lá devastar o lugar onde eles vivem e acabar fazendo com que esses animais entrem em extinção. Os seres vivos, por sua vez, também podem interferir nos fatores físico-químicos do ecossistema. Por exemplo, as plantas podem diminuir a passagem de luz solar, alterando a luminosidade e a temperatura do nível do solo. Então, ó, as plantas é um ser vivo, né? E ela também pode ter uma influência nesses fatores físico-químicos, como falar aí, se essas plantas aumentar muito o tamanho, ficar com muito volume, pode impedir que a passagem da luz solar chegue até a Terra e vai influenciar aí, então, na questão da temperatura do solo. Os locais de um ecossistema em que um ser vivo vive, pode ser encontrado o seu habitat. No local, ele se alimenta, ele se reproduz e ele se abriga. Então, no local em que um ser vivo, ele faz todas essas coisas, né? Se alimenta, se reproduz e se abriga, esse local aí é chamado de habitat. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. E para melhor fixação do conteúdo, vocês vão realizar a atividade.